Derrubar os medos. De todos os medos que uma consciência pode ter, o maior deles, sem dúvida nenhuma, é o medo da morte. O medo sempre brota do desconhecido, pois quando você passa a conhecê-lo, o medo some, como por exemplo o bicho-papão para as crianças. Hoje no mundo, a morte é um mistério que ninguém explica com uma certeza, e este mistério é que causa medo nas consciências. A morte é um mistério que está além do controle da consciência. Por isso ela é assustadora para quem julga ter o controle sobre suas decisões. Na verdade, toda consciência tem medo do depois da morte. Até as crenças religiosas não sabem o que lhes esperam depois da morte. Todas as seitas cristãs dizem que vão estar com Jesus lá no céu, o que seria muito melhor que viver neste mundo. Mas pergunta para um cristão se ele quer ir com Jesus. Todos dizem que ainda não é a hora e que ainda não cumpriu com o propósito de Deus na terra. Na verdade, a morte é um grande sofrimento tanto para a pessoa que morre, quanto para os entes queridos que ficam, pois se trata de uma separação eterna. A morte para os carnais significa a perda de todos os relacionamentos que ele teve em vida, até relacionamentos afetivos. A morte é o fim de tudo que conhecemos, que amamos, que fazemos e que pretendemos neste mundo. Todos os outros medos fora da morte são solucionáveis, mas para a morte não existe solução. A morte é um tabu para todas as culturas humanas. Existem várias experiências traumáticas relacionadas à morte, como a perda de um ente querido e até mesmo o medo incondicional da morte. A descoberta do segredo da vida apagaria todos os medos relacionados à morte e o pós-a-morte. Se criam muitas fantasias em cima do depois da morte, mas só fantasias para amenizar a dor do medo dela. Pessoas importantes, mentes brilhantes, homens poderosos, religiosos, culturas, mediunidade, todos se curvam diante da morte, uma coisa inevitável, que não tem hora, que não tem explicação. Chegou a hora, já era, virou o capítulo da vida. Estava tão fácil, tudo à mão para fazermos. Só dependia das nossas consciências, e ela pôs tudo a perder. Eu sempre disse que Deus é um ser sábio, e Ele criou todas as coisas perfeitas. Criou o ser humano com 5 sentidos que o ligaria ao meio externo. E o ser humano produz a consciência, que também tem 5 sentidos que a liga ao entendimento da razão da vida. Mas ao invés da consciência raciocinar por lógica, cada uma criou absurdos dentro dela. E são estes absurdos que a consciência cria que a tira da vida eterna do espírito e provoca este medo terrível da morte.